A pessoa mais inteligente em uma sala cheia de gente não é a que mais fala, e sim a que sabe quando ficar em silêncio. E isso mesmo está acontecendo agora nas redes sociais, onde milhões de pessoas estão tomando uma decisão que diz muito mais sobre sua saúde mental do que você imagina. Bem-vindo ao Essencialmente Você. Te peço um favor antes de começar. Se esse tema faz sentido para você, dá um like agora mesmo, porque o que vou te contar pode mudar completamente a forma como você entende sua relação com as redes sociais. E te prometo que no final desse vídeo, você vai descobrir algo sobre você mesmo que talvez nunca tinha se dado conta. Algo que está afetando seu cérebro neste exato instante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você abriu o Instagram ou qualquer rede social e sentiu aquela pontada no estômago? Aquela sensação estranha de estar vendo vidas perfeitas, corpos perfeitos, férias perfeitas, relacionamentos perfeitos. Todo mundo parece estar vivendo seu melhor momento, enquanto você se sente bem, normal ou pior ainda, insuficiente. E aqui está o fascinante. Enquanto milhões de pessoas alimentam constantemente seus perfis com fotos cuidadosamente selecionadas, filtradas e editadas, existe um grupo crescente que está fazendo exatamente o contrário. Pessoas que têm redes sociais, mas não publicam, que observam, mas não participam, que estão ali, mas permanecem invisíveis. E sabe o quê? Durante anos em consultório, eu vi como essa decisão de não publicar gera duas reações completamente opostas. Por um lado estão aqueles que sentem que essas pessoas são estranhas, antissociais, que têm algo a esconder. Por outro lado, estão quem as admira secretamente, pensando que talvez sejam as únicas sãs em um mundo que enlouqueceu. Mas a realidade é muito mais complexa e fascinante do que parece, porque por trás daquela tela em branco, daquele perfil sem atualizar, há toda uma psicologia que nos fala de como funciona nosso cérebro, nossas emoções, nosso medo mais profundo e também, acredite, de nossa força. E antes que você continue ouvindo, preciso te dizer algo importante. Isso não é sobre julgar se está certo ou errado publicar fotos nas redes sociais. Isso é sobre entender o que está acontecendo na sua mente quando você faz isso ou quando decide não fazer. É sobre compreender por que seu cérebro reage de certa maneira àquele like, àquele comentário, àquela comparação constante. E, sobretudo, é para que no final desse vídeo você tenha ferramentas reais para tomar decisões conscientes sobre sua vida digital. Porque vou te contar algo que descobri depois de anos trabalhando com pacientes de todas as idades. O maior problema da nossa geração não é a tecnologia em si mesma, é que ninguém nos ensinou a usá-la sem que ela nos destruísse por dentro. Ninguém nos explicou que cada vez que publicamos uma foto, estamos ativando os mesmos circuitos cerebrais que se ativam com as drogas. Ninguém nos disse que estar constantemente expostos às vidas dos outros ia gerar no nosso cérebro um nível de cortisol, o hormônio do estresse, equivalente ao de situações de verdadeiro perigo. E aqui vem o que mais me preocupa. Há algo no final desse vídeo que preciso compartilhar com você sobre o que realmente está em jogo. Algo que tem a ver com sua identidade, com quem você é quando ninguém te vê e com uma armadilha psicológica na qual quase todos caímos sem perceber. Mas para que você entenda de verdade, preciso te explicar antes algumas coisas fundamentais sobre como funciona a sua mente. Vamos começar pelo básico, pelo que acontece no seu cérebro cada vez que você publica uma foto ou cada vez que decide não fazer isso. Porque isso não é apenas uma questão de personalidade ou de timidez. Isso tem uma base neurobiológica muito clara que explica por que nos comportamos como nos comportamos. Quando você publica uma foto nas redes sociais e começa a receber likes, comentários, reações, seu cérebro libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. É a mesma substância que é liberada quando você come algo delicioso, quando tem relações sexuais, quando consome drogas. E aqui está o problema. Seu cérebro não distingue entre uma recompensa real e uma recompensa virtual. Para ele, um like é uma validação social real. Os seres humanos somos animais sociais. Estamos projetados para pertencer a uma tribo,
para ser aceitos pelo grupo. Durante milhares de anos, ser rejeitado pela sua comunidade significava a morte. Literalmente, se sua tribo te expulsasse, você não sobrevivia. Por isso, nosso cérebro desenvolveu mecanismos muito potentes para buscar a aprovação social e evitar a rejeição. E as redes sociais hackearam esse sistema ancestral. Transformaram algo que era uma necessidade de sobrevivência em um jogo viciante de validação constante. Cada notificação é uma pequena dose de dopamina. Cada like te confirma que você pertence, que é aceito, que vale alguma coisa. Agora imagina alguém que decide não participar desse jogo. Alguém que conscientemente ou inconscientemente diz: não vou buscar essa validação externa. O que está acontecendo no cérebro dessa pessoa? Várias coisas muito interessantes. Primeiro, pode ser que essa pessoa tenha desenvolvido o que chamamos de validação interna forte. Ou seja, sua autoestima não depende de suas interações nas redes sociais, e sim de como ela se valoriza. E isso, acredite, é ouro puro em termos de saúde mental, porque a validação externa é como uma droga. Nunca é suficiente. Você sempre precisa de mais. Sempre tem alguém que recebe mais likes, mais comentários, mais atenção, mas também pode ser que essa pessoa esteja evitando as redes sociais porque tem medo. Medo da rejeição, medo de não ser suficiente, medo de ser julgada. E aqui é onde a coisa complica, porque não publicar por medo é muito diferente de não publicar por escolha consciente. Eu vi em consultório pessoas brilhantes, com vidas incríveis, que não publicam nada porque acham que sua vida não é interessante o suficiente, que seu corpo não é atraente o suficiente, que sua existência não é digna o suficiente de ser compartilhada. E isso parte meu coração porque elas internalizaram uma mensagem tóxica, que seu valor como pessoa se mede em likes e em seguidores. Mas há um terceiro grupo, e esse é o que mais me fascina. Pessoas que entendem o jogo e decidem não jogar, que fizeram consciente o mecanismo de manipulação e dizem: eu não preciso disso para ser feliz. E deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas costumam ter níveis de ansiedade e depressão significativamente mais baixos do que quem está constantemente exposto nas redes sociais. Mas atenção, porque não é tão simples quanto dizer que não publicar é melhor. Há algo mais profundo aqui que tem a ver com a intenção, com o porquê, e isso é o que realmente faz a diferença. E disso vamos falar agora. Deixa eu te contar o que acontece cada vez que você abre o Instagram e começa a rolar o feed. Seu cérebro entra em um estado que eu chamo de alerta comparativo, porque o que você está vendo não é a realidade. É uma seleção cuidadosa dos melhores momentos das vidas de outras pessoas. Mas seu cérebro não sabe disso. Seu cérebro compara você, nos bastidores, com o show editado dos outros. E quando você faz essa comparação e sai perdendo, quando vê que os outros têm mais, são mais, vivem melhor, seu corpo libera cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, o que se ativa quando você percebe uma ameaça. E a comparação social é percebida pelo seu cérebro como uma ameaça, porque, de novo, estamos programados para pertencer. Se os outros estão melhor que você, significa que você poderia ser expulso do grupo, que poderia perder seu lugar na tribo. O problema é que essa ativação do cortisol era útil quando a ameaça era real e pontual. Um leão te perseguindo, uma tribo rival atacando. Mas agora a ameaça é constante e sutil. Cada vez que você abre seu celular, cada scroll, cada foto que vê, está ativando esse sistema de estresse. E seu corpo não foi projetado para viver em estado de alerta permanente. Quando o cortisol está constantemente elevado, começam os problemas. Ansiedade, depressão, insônia, problemas digestivos, queda do sistema imunológico, dificuldade para se concentrar. E aqui está o dado que mais me assusta. Estudos mostram que pessoas que passam mais de 3 horas por dia nas redes sociais têm o dobro de probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade comparadas com quem passa menos de 1 hora. 3 horas. Você sabe quantas horas por dia você passa nas redes sociais? A maioria das pessoas não faz ideia, mas te garanto que se você verificar o tempo de tela do seu celular, vai se assustar. Agora, aqui vem algo crucial que preciso que você entenda. Não estou dizendo que as redes sociais são o demônio e que você tem que deletar tudo agora. O que estou dizendo
é que você precisa ser consciente do impacto que elas têm na sua saúde mental. E as pessoas que não publicam nas redes sociais, sejam conscientes ou não, estão se protegendo de algo muito específico. Elas estão evitando entrar em um ciclo que é extremamente difícil de sair uma vez que você está dentro. Deixa eu te explicar esse ciclo. Você publica uma foto. A foto recebe alguns likes e comentários. Você sente aquela pontada de prazer, essa dose de dopamina. Mas depois de algumas horas, os likes diminuem, a atenção desaparece e você volta ao estado normal ou pior, a um estado de carência, porque seu cérebro já se acostumou com aquela dose de dopamina e agora quer mais. Então o que você faz? Publica outra foto, e outra, e outra, cada vez precisando mais validação, cada vez mais dependente desses likes, desses comentários, dessa atenção. E aqui está a armadilha. Você começa a viver não para você, e sim para essa audiência imaginária. Você começa a pensar em como cada momento da sua vida vai parecer nas redes sociais. Está em um restaurante bonito, não está curtindo a comida. Está pensando em como vai tirar a foto perfeita. Está em um momento íntimo com alguém que você ama. Não está presente. Está pensando se deve ou não postar sobre isso. Sua vida inteira se converte em conteúdo. E a pergunta que quero que você se faça é a seguinte: você está vivendo sua vida ou está documentando uma versão editada dela para que outros a vejam? Porque tem uma diferença abismal entre essas duas coisas. Viver sua vida significa estar presente, sentir de verdade, conectar de verdade, experimentar de verdade. Documentar uma versão editada significa estar constantemente preocupado com como as coisas parecem, com ângulos, com filtros, com legendas perfeitas, com construir uma narrativa que impressione os outros. E te digo mais, conheço pessoas que têm perfis no Instagram que parecem que elas estão vivendo vidas de sonho, viagens incríveis, corpos perfeitos, relacionamentos idílicos, e quando você conversa com elas na vida real, estão miseráveis. Estão ansiosas, deprimidas, sentindo um vazio profundo porque estão vivendo para a câmera, não para elas mesmas. E também conheço pessoas que não têm praticamente presença nas redes sociais. Talvez um perfil meio abandonado, com algumas fotos de anos atrás. E essas pessoas, muitas vezes, estão genuinamente felizes, estão presentes em suas vidas. Não precisam de validação externa, porque encontraram algo muito mais valioso: validação interna. Um senso sólido de quem são, que não depende da opinião de ninguém. Mas atenção, porque também conheço pessoas que não publicam nas redes sociais, mas que passam horas e horas rolando o feed, olhando as vidas dos outros, comparando-se, sentindo inveja, sentindo inadequação. E essas pessoas estão tão mal ou piores que aquelas que publicam compulsivamente. Porque o problema não é a ferramenta em si, é a relação que você tem com ela. É o porquê você a usa, como você a usa, o que você busca nela e o que ela está fazendo com você. E aqui chegamos a um ponto crítico. Se você está nas redes sociais, seja publicando ou só observando, precisa te fazer essas perguntas. Me sinto melhor ou pior depois de usar as redes sociais? Estou usando as redes sociais para me conectar genuinamente com pessoas que me importam ou estou só alimentando minha necessidade de validação ou de comparação? Estou sendo autêntico ou estou representando um papel? Minha autoestima depende de quantos likes eu recebo? Consigo passar um dia, uma semana, sem checar minhas redes sociais, sem me sentir ansioso? Se a resposta a essas últimas perguntas é não, se você não consegue ficar sem checar, se sua autoestima depende da validação externa, se você se sente pior depois de usar as redes sociais, então, meu amigo, você tem um problema. E não é um problema pequeno. É um problema que está afetando sua saúde mental, sua capacidade de ser feliz, sua capacidade de viver plenamente sua vida. E as pessoas que não publicam nas redes sociais, especialmente aquelas que fazem essa escolha conscientemente, estão te mostrando que existe outra forma. Elas estão te dizendo que você pode optar por não entrar nesse jogo, que você pode viver uma vida plena, rica, significativa, sem a necessidade de documentá-la, de validá-la, de mostrá-la para o mundo. Mas tem algo mais profundo que preciso te contar, algo que descobri trabalhando com centenas de pacientes ao longo dos anos. O problema real das redes sociais
Não é só a dopamina, não é só o cortisol, não é só a comparação social. O problema real é que elas estão mudando quem você é. Deixa eu te explicar. Quando você publica constantemente nas redes sociais, quando você está constantemente pensando em como sua vida vai parecer para os outros, algo muito sutil, mas muito perigoso acontece. Você começa a construir uma versão de si mesmo para consumo público. E essa versão é sempre uma versão melhorada, filtrada, editada. É você nos seus melhores momentos, nos seus melhores ângulos, dizendo as coisas mais inteligentes, vivendo as experiências mais incríveis. E o problema não é que você mostre sua melhor versão. O problema é que você começa a acreditar que essa versão é quem você realmente é. Você começa a se identificar com essa persona digital. E quando sua vida real, com todas as suas imperfeições, seus dias ruins, suas inseguranças, não coincide com essa persona perfeita que você criou, você sente que está falhando, sente que não é suficiente, sente que precisa trabalhar mais para estar à altura dessa versão idealizada de você mesmo. Isso é o que chamo de fragmentação do self. Você se divide em dois: a pessoa que você realmente é e a pessoa que você mostra nas redes sociais. E quanto maior essa divisão, maior a ansiedade, maior a sensação de ser um impostor, maior o vazio que você sente. As pessoas que não publicam nas redes sociais evitam essa fragmentação. Elas são as mesmas pessoas online e offline porque não estão representando nenhum papel, não estão construindo nenhuma persona. Elas simplesmente são. E tem algo libertador nisso, algo profundamente saudável. Porque quando você não precisa manter uma imagem, quando você não precisa ser consistente com uma narrativa que você criou, quando você não precisa estar à altura das expectativas de uma audiência imaginária, você pode simplesmente ser você mesmo, com todas as suas contradições, suas imperfeições, suas falhas e também suas fortalezas, suas belezas, seus momentos de brilho. Mas aqui vem a pergunta que pode estar te incomodando agora. Se não publicar nas redes sociais é tão bom, por que nem todo mundo faz isso? Por que é tão difícil sair dessas plataformas? E a resposta tem a ver com algo que chamamos de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Nosso cérebro está programado para querer fazer parte, para não querer ser esquecido, para querer estar onde a ação está acontecendo. E as redes sociais criaram a ilusão perfeita de que se você não está lá, se você não está postando, se você não está participando, você está sendo deixado para trás, está perdendo coisas importantes, está se tornando irrelevante. Mas deixa eu te contar um segredo. A maior parte do que acontece nas redes sociais não é real, não é importante, não tem impacto nenhum na sua vida real. É ruído, é distração, é entretenimento vazio disfarçado de conexão. Que as coisas realmente importantes, as conexões realmente profundas, os momentos realmente significativos, essas coisas não acontecem em likes e comentários. Elas acontecem em conversas cara a cara, em abraços, em momentos de vulnerabilidade genuína, em experiências compartilhadas que não precisam ser documentadas para serem reais. Então, o FOMO, o medo de ficar de fora, é baseado em uma mentira. A mentira de que sua vida é menos valiosa se os outros não a veem. A mentira de que você precisa da aprovação dos outros para ser feliz. A mentira de que está perdendo algo importante ao não estar constantemente conectado. E as pessoas que superaram esse FOMO, que romperam com essa mentira, elas descobriram algo libertador. Elas descobriram que sua vida não fica menor quando deixam de publicá-la nas redes sociais. Na verdade, muitas vezes fica maior, mais rica, mais autêntica, porque elas estão vivendo para elas mesmas, não para uma audiência. Agora quero te contar sobre um fenômeno que tenho observado cada vez mais em consultório e que me preocupa profundamente. É o que chamo de ansiedade por ausência de validação. Tenho pacientes, especialmente jovens, que entram em verdadeiros estados de pânico quando publicam uma foto e não recebem a quantidade de likes que esperavam. Eles checam compulsivamente, a cada minuto, para ver quantos likes estão recebendo. E se o número não é o que esperavam, se é menos que na foto anterior, eles entram em espiral de pensamentos negativos. O que tem de errado comigo? Por que as pessoas não gostaram? Estou ficando menos interessante?
As pessoas estão me esquecendo? E isso não é só ansiedade normal. É uma ansiedade patológica, clinicamente significativa, que está afetando a capacidade dessas pessoas de funcionar, de se concentrar, de desfrutar suas vidas. E sabe o mais assustador? Muitos desses pacientes não percebem que é um problema. Para eles isso é normal, porque todo mundo ao redor está fazendo a mesma coisa, então parece que é assim que as coisas devem ser. Mas não é normal, não é saudável, e definitivamente não é assim que as coisas têm que ser. Seu valor como ser humano não deveria depender de quantas pessoas clicaram em um coraçãozinho em uma foto sua. Sua paz mental não deveria estar à mercê de um algoritmo que decide quem vê ou não vê seu conteúdo. Sua autoestima não deveria ser tão frágil que um dia ruim nas redes sociais te faça questionar seu valor como pessoa. Mas é exatamente isso que está acontecendo com milhões de pessoas ao redor do mundo. E as empresas de redes sociais sabem disso. Elas contratam psicólogos, neurocientistas, designers comportamentais para tornar suas plataformas o mais viciantes possível. Eles estudam exatamente como manipular seu cérebro para te fazer voltar. Cada notificação, cada scroll infinito, cada algoritmo que te mostra exatamente o que vai te manter engajado, tudo isso é projetado intencionalmente para te viciar. E eles são muito bons nisso. Tão bons que a pessoa média checa seu celular mais de 100 vezes por dia. Mais de 100 vezes. Pensa nisso. Quantas vezes você está interrompendo seu fluxo de pensamento, sua concentração, suas conversas, seus momentos de paz, para checar se alguém te deu um like, te mandou uma mensagem, postou algo novo? E cada uma dessas interrupções tem um custo cognitivo em termos de sua capacidade de concentração, de pensamento profundo, de criatividade, um custo emocional em termos de sua paz mental, sua capacidade de estar presente, de desfrutar o momento, e um custo social em termos de suas relações reais, porque cada minuto que você passa olhando para uma tela é um minuto que você não está olhando para as pessoas ao seu redor. Então, quando vejo pessoas que conscientemente decidiram não publicar nas redes sociais, ou que decidiram usar essas plataformas de forma muito limitada e intencional, eu vejo pessoas que recuperaram algo precioso. Elas recuperaram sua atenção, sua presença, seu tempo, sua paz mental, sua autenticidade. E isso não significa que suas vidas são perfeitas, que não têm problemas, que são felizes o tempo todo. Significa que elas não estão adicionando um fardo extra, um problema autoimposto que não precisam ter. Elas não estão jogando um jogo que não podem ganhar, porque na economia da atenção das redes sociais, ninguém ganha realmente. Sempre há alguém com mais seguidores, mais likes, mais atenção. Sempre há uma nova tendência, um novo padrão impossível de beleza ou de sucesso a alcançar. Sempre há uma sensação de não ser suficiente, porque o sistema está projetado para fazer você se sentir assim, para fazer você acreditar que se você comprar mais, postar mais, tentar mais, finalmente você vai alcançar aquela sensação de ser suficiente, de ser validado, de ser visto. Mas é uma mentira. É uma cenoura pendurada na frente de você que você nunca vai alcançar, porque cada vez que você se aproxima, eles a movem um pouco mais longe. E as pessoas que saíram desse jogo, ou que nunca entraram nele, elas viram através dessa mentira. Elas entenderam que a única validação que realmente importa, a única aprovação que realmente importa, é a sua própria. E aqui está algo que quero que você entenda profundamente. Quando eu falo sobre não publicar nas redes sociais, não estou romantizando o isolamento. Não estou dizendo que você deve se desconectar do mundo e viver como um ermitão. Os seres humanos precisamos de conexão, de comunidade, de pertencimento. Isso é fundamental para a nossa saúde mental. O que estou dizendo é que as redes sociais nos venderam uma versão falsificada de conexão. Elas nos fizeram acreditar que coletar seguidores é o mesmo que ter amigos, que receber likes é o mesmo que ser amado, que ser popular online é o mesmo que ter uma comunidade. Mas não é. Você pode ter 10.000 seguidores e se sentir profundamente sozinho. Você pode receber 1.000 likes em uma foto e ainda se sentir não visto, não compreendido. Porque essas interações são rasas, são superficiais, são baseadas em uma versão editada de você,
não em quem você realmente é. A conexão real, o tipo de conexão que realmente alimenta sua alma e protege sua saúde mental, essa conexão requer vulnerabilidade, requer presença, requer tempo. Ela acontece quando você pode ser você mesmo, sem filtros, sem edição, sem medo de ser julgado. E esse tipo de conexão é muito mais provável de acontecer cara a cara, em conversas profundas, em momentos de intimidade emocional, do que nunca vai acontecer através de uma tela. Então, as pessoas que não publicam nas redes sociais, muitas vezes, elas não são antissociais. Elas são profundamente sociais, mas de uma forma mais antiga, mais autêntica, mais humana. Elas estão investindo seu tempo e energia em relações reais, em vez de alimentar conexões superficiais com centenas de pessoas que mal conhecem. E há algo mais que preciso te contar, especialmente se você é pai ou mãe. Os jovens de hoje estão crescendo em um mundo onde nunca houve um tempo sem redes sociais. Eles não sabem como é viver sem essa pressão constante de documentar suas vidas, de comparar-se com os outros, de buscar validação externa. E os estudos estão mostrando algo alarmante. As taxas de depressão, ansiedade e até suicídio entre jovens dispararam dramaticamente desde que as redes sociais se tornaram onipresentes. Não é coincidência. Há uma relação direta. E como adultos, como pais, como pessoas que cresceram em um mundo diferente, temos a responsabilidade de modelar uma relação mais saudável com a tecnologia. Não podemos só dizer para nossos filhos que limitem seu uso das redes sociais, enquanto nós mesmos estamos constantemente grudados em nossos celulares. Não podemos pregar uma coisa e fazer outra. Nossos filhos não aprendem do que dizemos a eles. Eles aprendem do que veem que fazemos. Quero te contar uma última coisa que me parece esperançosa. Nos últimos anos, vi uma mudança muito interessante em consultório. Cada vez mais vêm pessoas jovens que me dizem: quero largar as redes sociais, quero recuperar minha vida, quero ser feliz de verdade, e não só na aparência. E isso me dá muita esperança, porque significa que estamos despertando, que estamos começando a nos dar conta do preço que estamos pagando por essa hiperconectividade. As pessoas que não publicam nas redes sociais, muitas vezes, são pioneiras desse despertar. Elas estão dizendo para o mundo a outra forma de viver. Há uma forma onde seu valor não se mede em métricas digitais, onde sua felicidade não depende da opinião de estranhos, onde você pode ser feliz sem ter que demonstrar para ninguém. E isso não significa rejeitar a tecnologia ou viver como eremitas. Significa usar a tecnologia como ferramenta, não deixar que ela use você. Significa manter sua humanidade, sua capacidade de conexão real, sua autenticidade em um mundo que constantemente te empurra a se transformar em uma marca, em um produto, em um perfil, porque no final do dia, quando você estiver no final da sua vida olhando para trás, o que vai importar? Quantos seguidores você tinha? Quantos likes recebeu? Ou será que vão importar as relações profundas que você construiu, os momentos reais que viveu, a pessoa em que você se transformou? Vou te contar algo que uma paciente me disse há pouco tempo e que me marcou profundamente. Ela tinha estado no hospital, teve um susto de saúde importante e me disse: quando pensei que ia morrer, não pensei nas minhas fotos do Instagram. Pensei se tinha abraçado o suficiente meus filhos, se tinha dito te amo vezes suficientes para as pessoas que amo, se tinha vivido minha vida ou se só tinha documentado ela. E ela se deu conta de que tinha passado anos vivendo para uma audiência imaginária, em vez de viver para ela mesma e para as pessoas que realmente amava. Não precisa de um susto de saúde para você se dar conta disso. Você pode se dar conta agora mesmo. Você pode decidir agora mesmo que sua vida é sua, não é conteúdo, que seus momentos são sagrados, não são posts, que seu valor é inerente, não depende de validação externa. E se você decidir que quer continuar usando redes sociais, perfeito, mas que seja de um lugar consciente, que seja sabendo exatamente o que você está fazendo e por quê, que seja sem sacrificar sua saúde mental, sua paz interior, sua capacidade de estar presente na sua própria vida. As pessoas que não publicam nas redes sociais estão nos ensinando algo valioso. Elas estão nos lembrando que podemos escolher, que não temos que seguir as normas que a sociedade digital nos impõe,
que está tudo bem ser invisível na internet se isso significa ser mais visível para você mesmo e para as pessoas que realmente importam na sua vida. E aqui está a verdade mais profunda de todas. A vida mais plena, mais rica, mais significativa não é a que fica melhor no Instagram. É a que você sente melhor quando está sozinho consigo mesmo, quando apaga todas as telas, quando se olha no espelho e gosta da pessoa que vê refletida. Então te convido a fazer uma reflexão profunda sobre sua relação com as redes sociais. Não a partir do julgamento, não a partir da culpa, mas a partir do amor próprio, do desejo genuíno de viver uma vida que valha a pena viver, não só uma vida que pareça boa de fora. Se pergunte: estou sendo fiel a mim mesmo ou estou representando um papel? Estou vivendo minha vida ou estou documentando uma versão editada dela? Me sinto mais feliz depois de usar redes sociais ou me sinto pior? E depois de responder essas perguntas com total honestidade, tome as decisões que você precisa tomar. Pode ser que você decida publicar menos. Pode ser que decida parar de publicar completamente. Pode ser que decida mudar completamente sua forma de usar essas plataformas. Pode ser que decida que está tudo bem como está, mas agora você faz isso conscientemente. O que quer que você decida, que seja sua decisão, não uma reação automática, não um hábito cego, não uma necessidade compulsiva, porque no final, a única coisa que realmente temos é essa vida aqui e agora. E cada minuto que você passa se comparando com os outros, buscando validação, documentando em vez de viver, é um minuto que você não recupera. É um minuto da sua preciosa e única vida que se vai. E quero te deixar com isso. Você é suficiente exatamente como você é, sem filtros, sem edição, sem uma audiência que te aplaude. Você é suficiente sentado sozinho na sua casa sem que ninguém te veja. Você é suficiente nos seus momentos de vulnerabilidade, nos seus erros, nos seus dias ruins. Você é suficiente não pelo que você faz, ou por como você parece, ou por quanta gente te segue, e sim, simplesmente porque você existe. E quando você realmente internalizar isso, quando sentir isso no mais profundo do seu ser, as redes sociais vão deixar de ter poder sobre você. Você vai poder usá-las ou não usá-las, vai poder publicar ou não publicar, mas já não vai ser algo que define seu valor, que determina sua felicidade, que controla sua paz mental. Então agora, se esse vídeo ressoou com você, se algo do que te contei te fez refletir, te peço que faça algo muito importante. Primeiro, se inscreve nesse canal porque vamos continuar falando desses temas que realmente importam, dos que ninguém mais está falando, mas que estão afetando profundamente sua vida. Ativa o sininho para que chegue notificação dos próximos vídeos. Segundo, dá um like nesse vídeo, mas não faça isso automaticamente. Faça conscientemente. Faça se realmente te ajudou. Se sente que aprendeu algo valioso. Se acredita que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Porque cada like ajuda a que esse conteúdo chegue a alguém que talvez está precisando desesperadamente. Alguém que está sofrendo pela relação com as redes sociais e não sabe como sair dessa. E terceiro, e isso é talvez o mais importante, deixa um comentário me contando o que achou desse vídeo. Você se identifica com o que contei? Você é das pessoas que publicam ou das que não publicam? Como é sua relação com as redes sociais? Porque criar uma comunidade onde possamos falar honestamente desses temas é fundamental. Você não está sozinho nisso. Todos estamos navegando esse mundo digital novo, tentando manter nossa humanidade intacta. E se você conhece alguém que acredita que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser um amigo que você sabe que está sofrendo pelas redes sociais. Pode ser um familiar que está perdido, na busca de validação. Pode ser um jovem que está construindo sua identidade em um terreno perigoso. Compartilhar essa mensagem é um ato de amor. É dizer para alguém: te vejo, me importo com você, quero que você esteja bem. Lembra que mudar sua relação com as redes sociais não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. Vai ter avanços e retrocessos. O importante é que você comece hoje, agora mesmo, a ser mais consciente, a tomar decisões de um lugar de amor próprio e não de medo ou da necessidade de aprovação. E, sobretudo, seja paciente e compassivo com você mesmo nessa jornada. Você está desaprendendo anos de condicionamento. Você está indo contra a corrente de toda uma sociedade.
Você está escolhendo o caminho menos percorrido e isso requer coragem. Então se dê crédito por cada pequeno passo que dá em direção a uma relação mais saudável com a tecnologia e consigo mesmo. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar aprofundando nesses temas que realmente importam para a sua saúde mental e seu bem-estar. Enquanto isso, se cuida muito, seja gentil consigo mesmo e lembra, sua vida é sua, não é conteúdo. Viva ela em letras maiúsculas com toda a intensidade, a autenticidade e a presença que você merece. Até breve. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.